E aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma live hoje, novamente, conforme prometido, e vamos falar do assunto em pauta que é cadências padrão, como tirar música de ouvido de primeira. Nas últimas semanas eu tenho sempre feito lives com assuntos diferentes, então eu pego músicas de diversos autores, de diversas épocas, estilo, Tom Jobim, a Billie Eilish, Maroon 5, Beatles, e brasileiros, sambas e diversos tipos de música, e mostrando como várias delas têm na sua arquitetura e estrutura harmônica muitas coincidências, e que essas coincidências, que são e podem ser por nós entendidas como sequências de cadências padrão, fazem com que exista uma lógica suficiente para você poder tirar de ouvido. E depois de um ouvido treinado, você até ouvindo uma primeira vez uma harmonia que esteja dentro desses moldes, claro que não é aquela composição toda maluca, toda sofisticada e engendrada, mas as músicas que a gente está acostumado a ouvir, a gente consegue, depois de um certo treino, uma facilidade para tirar de ouvido. A maneira que eu achei de encontrar essa facilidade é a partir das cadências padrão. Então, o que eu tenho feito aqui nas minhas lives? Quem não viu pode rever todas as minhas lives aqui no IGTV, no meu feed também. O que a gente fez nas últimas aulas? A gente botou músicas desse pessoal, Beyoncé, por exemplo, ouvia, vamos tentar aqui descobrir o que a gente está ouvindo, e depois fazia uma análise harmônica e mostrava que nada mais era do que cadências padrão, ou sequências de acordes muito comuns. E nesse tempo todo, eu dei umas dicas de como tirar de ouvido. Então, na minha experiência profissional, no começo, eu passei a tirar de ouvido, em primeiro lugar, tentando ouvir os baixos. Os baixos tocam as fundamentais, em geral, quando não são inversões, tocam as fundamentais do acorde. Então, a primeira coisa é você ouvir aquele baixão e, através do seu instrumento, seja guitarra, seja piano, qualquer que seja, tentar encontrar a fundamental que o baixista está achando, onde o teu ouvido está te levando. Depois disso, se você está em Dó maior e você entende que a música está num Dó, já descobriu o tom através do seu instrumento, você sente que a harmonia foi para Ré. Possivelmente esse Ré será um Ré menor, porque no campo harmônico de Dó, o acorde que pertence à mesma família de Dó é um Ré menor com 7. Então, se não for e você entendeu que é Ré e não é um Ré menor, a segunda opção possivelmente será um Ré 7, que é um dominante secundário. E esse Ré menor ou dominante, a tendência dele é ir para o Sol fazendo uma cadência, até vamos falar dela hoje. Se eu estou no Sol, a tendência é ir para o Dó, que é o primeiro grau, se não para o Mi menor, que é o terceiro grau, quem sabe para o sexto, tá? Então, todas essas possibilidades, quando você está tocando e tirando de primeira uma música, podem te vir à cabeça como se fosse, quase como se fosse um manual, ou um leque de opções para onde você pode, o mais provável que deve ir daqui, através das cadências padrão. Eu sou Isidoro Pucci, eu sou guitarrista, sou professor há 40 anos e profissional também mais ou menos isso, estudei na Berklee e trouxe para o Brasil já desde os começo dos anos 80 o curso da Berklee de harmonia funcional, e dentro desse curso eu estou montando um curso específico sobre essa matéria, que são as cadências padrão. Como eu havia falado, nas últimas aulas eu trouxe músicas de vários estilos e autores para a gente analisar e tirar de ouvido. Hoje eu vou falar especialmente de uma cadência em especial, a cadência 2-5-1, tá? A importância da gente ter as cadências no cérebro, no ouvido e tirar, é porque muitas vezes na nossa vida profissional ou amadora,
A gente não conta com uma cifra, com uma partitura. E o único recurso que a gente tem, o nosso instrumento e o nosso próprio ouvido para a gente ir tateando aonde que está a harmonia. Eu, profissionalmente, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive essa experiência de tocar aqui. O primeiro trabalho meu foi um trabalho inesperado, porque era numa situação, um restaurante muito fino, uma situação muito legal, aonde não tinha partitura, era tudo de ouvido. Eu estava lendo cifra bem, lendo melodia bem, improvisando bem, né, naquele começo de carreira, todo empolgado, estudando muito, mas não estava preparado para um tipo de repertório que é da antiga noite, né, que era tocar de ouvido, e eu fui, infelizmente eu me deparei, felizmente, um trabalho que eu fui, e era desse tipo, tudo de ouvido, eu não tinha esse preparo. Eu consegui lá num dia, gravei o baile inteiro, o trabalho inteiro, fiquei estudando na minha casa, e aí eu tive essa visão, que aquilo que eu não conseguia tocar de primeiro, de tanto estudar que eu já estava decorando as coisas, eu comecei a formar sons no meu ouvido. Então eu sempre uso essa imagem, né? É como se fossem pastas suspensas vazias, com informações de teoria, essa é a cadência tal, essa é a cadência... que conforme eu fui estudando na marra para pegar esse trabalho, eu acabei colocando nessas pastas o som no meu ouvido relativo ao que eu conhecia de teoria. E aí que as cadências padrão fizeram um papel fundamental para que eu pudesse tocar de ouvido, para que eu ampliasse o meu conhecimento musical, para que eu pegasse vários trabalhos na vida assim. Quando eu voltei nesse trabalho, o mal já estava feito, eu me dei muito mal, fui demitido, fiquei chateado. Pouco tempo depois pintou um trabalho muito mais legal do mesmo tipo, numa grande casa noturna chamada Canecão, que não existe mais, que era o show do Roberto Carlos, Maria Bethânia, Chico Buarque, e que, como todas as casas noturnas, abriu um palco do lado antes do show principal, onde uma banda tocava para o pessoal dançar, ouvir música, comer. E aí começava o show principal, a gente parava, o show terminava, a gente continuava. Eu fiz um teste lá, hoje em dia chama audição, audition, e passei com louvor graças a esse meu treino. Foi super legal para mim profissionalmente, conhecer Elis Regina, César Camargo, etc. e tal. E depois disso, várias ocasiões na vida, eu já estava preparado, eu fiquei frente a frente com esse tipo de desafio, até que eu já estava um craque nisso e fiz vários trabalhos em diferentes lugares nisso. Então, me ajudou como poderá ajudar vocês. Hoje, ao invés de analisar uma música ou botar alguma coisa aqui, eu vou falar sobre a cadência padrão mais conhecida do mundo, a mãe das cadências padrão, que praticamente todos os estilos do mundo de música têm, com maior ou menor frequência, jazz, bossa nova, MPB, samba com muita frequência, música pop, rock, já com menos frequência, mas também mostrei outro dia Beatles aqui, Elton John, tem muito também, que é a cadência 2-5-1. Mas hoje eu não queria só tocar ou mostrar ela, tá cheio de informação aí sobre... Eu queria falar um pouco da história da cadência 5-1. A cadência 5-1, antes da cadência 5-1 existir, veio a primeira das cadências ensinadas por Norman Beck, não é a primeira do mundo, existem outras, cadência imperfeita, cadência isso, cadência napolitana, não vamos falar nada disso aqui, vamos falar das cadências padrão mais comum, que é a famosa cadência plagal, que é 4-1. Eu ponho 1 porque a gente começa no 1. Essa cadência também é chamada de cadência do Amém, porque Amém, Pai do Espírito Santo, Amém, Amém. Então, essa é a famosa cadência plagal. A cadência plagal é muito boa, muito interessante, mas ela não tem aquela força da resolução dominante. Era um momento que não se usava dominante. Então, quem não tem cão caça com gato, 1, 4, 1, 4 é subdominante, é meio instável, um acorde meio instável, e era o que se tinha, e aí surgiu a cadência plagal, Idade Média, enfim, e perdurou muitos anos, até que veio a cadência autêntica, muito usada até hoje, cadência autêntica, 4, 5, 1. Aqui a gente mistura as três sensações que os acordes maiores do campo harmônico nos dão. O 1 dá uma sensação de repouso. O 4, uma sensação de médio repouso, médio movimento. Enquanto que o dominante dá uma sensação de alto movimento, alta instabilidade,
devido ao trítono que ele tem aqui, fazendo isso. Então, quantas músicas a gente não ouve? Tem... pop, rock, que usam essa cadência autêntica. Só que estavam sentindo, a cadência autêntica é ótima, ela passa pelas 3 áreas, 3 sensações, a harmonia funcional tem esse nome funcional, não é porque é prática e funcional, mas é porque os acordes têm funções. A função do dó é de repouso, em geral as músicas começam, mas não obrigatoriamente, agora praticamente obrigatoriamente toda música termina no dó, é a nossa casa, onde a gente volta depois de um dia de trabalho. O 5 é aquele acorde instável, porque tem o trítono dele, e o 4 meio estável, como eu falei. Agora, o intervalo entre sol e dó é um intervalo de quarta justa acima. Esse é um intervalo que ele é um intervalo grande, assim. Ele não é nem grande demais, nem pequeno demais. Ele tem um tamanho ideal, assim. É vistoso. Sol, lá, si, dó. Quarta justa acima, 2 tons e meio acima. Enquanto que o intervalo do Fá para o Sol é um intervalo de segunda maior. Um intervalo meio bobo. Não é tão expressivo. Um intervalo um pouco mais inexpressivo em relação a Sol e Dó. Aí, em algum momento, alguém se questionou, e se eu trocasse esse Fá maior pelo Ré menor com 7, que é da mesma área em harmonia funcional, a gente estuda isso. Áreas, os acordes do campo harmônico estão divididos em grupos. O acorde 1, o 6 e o 3 são de um grupo, enquanto o acorde 4 é a área tônica, 4 e 2 da área subdominante, 5 e 7 da área dominante. Esses 2 acordes são da área subdominante. Ao se trocar o Fá pelo Ré, aconteceu meio que uma mágica, porque o mesmo intervalo de quarta justa que eu tenho do Sol para o Dó, eu passei a ter um mesmo intervalo de quarta justa entre Ré e o Sol, criando assim uma simetria. Então agora não tinha mais esse intervalo de segunda não tão grande assim, um pouco inexpressivo, e esse expressivo que é do 5 para 1. Agora eu tenho 2, 5, 1, quarta, Ré para Sol, quarta, Sol para Dó, quarta. Então criou aqui uma isonomia, uma igualdade aqui, uma simetria de Ré para Sol, Sol para Dó, e virou o intervalo mais comum do mundo, que a gente encontra em tudo que é música. Em geral, elas se aproximam do 1. A sonoridade do 2-5-1 é essa daqui, né? 2, 5, 1. Então esse é o som mais batido do mundo, de 2-5-1, Ré, Sol, Dó. Essa progressão 2-5-1, uma progressão que tem milhões de métodos, de manuais, milhões de frases, livros de frases. É a progressão na qual os músicos de jazz mais se debruçam e gastam mais horas tocando. Esse daqui é o 2-5 maior 2-5-1. Essa progressão 2-5-1, essa cadência, ela dá origem a todas as outras, a mais 4 cadências que depois eu posso falar. E a gente também tem, sem esquecer, o 2-5 menor, o relativo a ele, né?
parente dele relacionado a ele, não relativo, relacionado, para não confundir com relativo, que é o 2/5 menor, que é a mesma cadência 2/5, onde o menor, ao invés da quinta justa, tem a quinta diminuta, o dominante é o mesmo acorde, mas se você for adicionar tensão, vai adicionar bemol 9, bemol 13, e o dó é menor. Inclusive, a 13ª do sol corresponde à terça maior do dó, enquanto a 13ª menor do sol corresponde à terça menor. Então, o sol puro, ou sol com 13, ele já chama, ele já avisa, ó, vem um alvo maior. Já o sol 7 bemol 13, ele carrega o trítono dentro dele, a base dele, a fundamental que quer resolver para cá, e já avisa, ai amigo, vai vir uma terça menor quando eu resolver. E realmente vem uma terça menor. Então, ao invés do 2/5 maior, chamado na Berkeley de 2/5, 2/5/1, a gente pode ter o 2/5 menor, que seria que é um acorde triste também. Então nós temos a cadência 2/5 maior e a cadência 2/5/1 menor. Falando de Ayler, né? A gente poderia pegar esse 2/5 maior e ao invés do dó maior, colocar, por exemplo, um mi menor com 7 para voltar para esse ré aqui. Mas já que eu vou botar um mi menor com 7 no lugar do dó e vou voltar para cá, se eu botar o dominante dele, eu vou criar um segundo 2/5 secundário com o 3 e com o 5 do 2 e já dou origem a ao desenvolvimento dessa cadência, a uma nova cadência que seria então a cadência, ouçam só, 2, 5, ao invés do 1, 3, 5 do 2. Então vai ficar num looping o tempo todo, nesse loop. Ré, sol, mi, lá, ré, sol. Até que você vai resolver o dó e terminar a sua música. A cadência 2/5/1 também dá origem à cadência 1/6/2/5, que já foi falado por nós aqui, e a várias outras cadências. Então, estou encerrando aqui essa live. E gostaria de falar o que eu estava falando no começo da live aqui, que é o meu curso exatamente de cadências padrão. Tirado do meu grande curso de harmonia funcional, eu fiz um curso bem preciso, muito interessante, de cadências padrão, como tirar músicas de ouvido de primeira. E por isso eu falo para vocês que se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo de reconhecer um acorde após ouvir uma música, entender a estrutura harmônica de uma música, ela foi no 2/5 ao invés de 1, foi para o 3, aí eu posso transpor, tenho facilidade para transpor a partir das cadências padrão, uma fluência para compor, eu estou compondo uma música, me embatoquei numa, como é que eu faço? Põe uma cadência padrão aqui e de repente ela já me leva para outro lugar, ou o contrário, eu estou numa música, eu quero fazer uma música original, não quero pensar em cadência padrão, essas porcaria que todo mundo põe aí, não, deixa uma coisa totalmente original. Bom, mas para fazer isso,
Não fale mal das cabeças padrão, por favor. Para fazer isso, você primeiro tem que saber o que é o padrão. Quais são as cadências que você não quer tocar para que a sua música seja tão maravilhosamente original assim. Para improvisação, se você conhece quais são as cadências padrão, consegue reconhecer de ouvido, você vai focar o seu estudo de improvisação, para quem é improvisador, em cima dessas cadências. Então, várias situações onde eu fui acompanhar um artista na hora do bis, o público queria uma música que a gente não ensaiou, e aí como é que faz? Vai de ouvido. Por isso, eu estou lançando esse curso de cadências padrão, como tirar harmonia de primeira de uma música de ouvido, e ele já nasceu com um preço super acessível, super tranquilo, mas com essa pandemia que a gente está vivendo agora, eu estou fazendo uma oferta de 50% de desconto no preço do curso, que não é nada demais, é um preço bem tranquilo, 50% no cartão, dividido em 12 vezes, para quem quiser. Então fica bem fácil pagar esse curso e ainda com todas as garantias. Não gostou, tem 30 dias para devolver. Se não faço perguntas, eu devolvo o seu dinheiro. Não era o que você esperava? Não tem problema, está aqui o seu dinheiro de volta. Para isso, quem se interessar, mande mensagem aqui no inbox, aqui no Instagram. Manda uma mensagem aqui no privado para mim, que eu responderei a todas as perguntas, todas as informações que você quiser aqui sobre essa aula de cadência padrão. Esse curso também na minha bio aqui no Instagram tem. Falou, pessoal? Então vou deixar vocês aqui por hoje. Voltarei na quinta-feira que vem, eu tenho uma super novidade. Aí é uma live que eu vou fazer com um guitarrista americano. Estou falando aqui pela primeira vez, uma live que eu vou fazer com um guitarrista americano. Vai ser super legal e depois eu mando para vocês as informações. Falou, gente? Um abração e até a próxima.